podcast Cevada com Plutônio, produzido pelo Movimento de Cientistas Adventistas. Um podcast que fala sobre fé e ciência isoladamente ou tudo junto e misturado. No quinto episódio, falaremos sobre livre-arbítrio, ciência e teologia, com a participação de Tiago Vicente, engenheiro eletricista, pós-graduado em controle de administração pública. Também vamos receber Joyce Santos, doutorando em farmacologia, toxicologia e produtos naturais. Por último, mas não menos importante, teremos também o Dr. Christian Ximenes, médico neurologista com doutorado em neurologia experimental. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio. Agora o episódio de número 0005, rumo a 10 mil podcasts. Hoje nós vamos falar sobre um tema super empolgante, bombástico, mais um, livre-arbítrio. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso e o que a ciência também fala sobre isso. A Yasmin já apresentou vocês aí, então, os nossos convidados. Então, nós teremos aqui uma participação bem mista, nós temos um ponto de vista teológico, temos também um ponto de vista neurológico, de saúde também, né? E eu acredito que a discussão hoje vai ser bastante empolgante, bastante interessante. Nos acompanhe até o final. Lembrando que o podcast Cevada com Plutônio precisa da sua colaboração para a divulgação do nosso trabalho. Se esse podcast tem ajudado você, tem feito a diferença para você, para sua família, tem colocado novas questões para você responder, novas questões para você meditar, pensar sobre isso, pode ser o caso de outras pessoas também. Então, compartilhe o nosso trabalho. Isso vai ajudar o podcast a continuar produzindo conteúdo, sempre com um ponto de vista bíblico, um ponto de vista restauracionista da fé protestante, um ponto de vista escatológico historicista e também, claro, trazendo a ciência, o melhor que nós temos da ciência hoje para a nossa discussão. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre livre-arbítrio, predestinação. Será que seres humanos são realmente livres? O que a ciência tem a dizer sobre isso? O que a teologia vem discutindo a respeito disso também ao longo dos anos, ao longo dos séculos. É uma discussão que já não é nem um pouco nova, já está nas flash parades aí há muito tempo. E nós temos aí pelo menos duas grandes correntes, né, dentro da teologia, dentro da Bíblia, que é o calvinismo, né, e também o arminianismo. O que cada uma delas diz aí dessas duas correntes? O calvinismo acredita que a liberdade do ser humano é uma liberdade relativa, que o ser humano ele tem livre ação, mas não livre arbítrio. Grosso modo, né, fazendo uma síntese assim muito breve, não queremos aqui jamais ter a pretensão de esgotar toda a riqueza desse tema, os nossos irmãos calvinistas acreditam, então, né, defendem a ideia que o único ser humano que teve efetivamente livre-arbítrio foi Adão. E depois dele, então, devido ao pecado, devido à queda, todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa, inclinada para o mal, e que essa natureza, por ela própria, ela não pode buscar o bem, não pode buscar a divindade. Já o arminianismo é um conjunto de crenças muito complexas aqui, nós vamos colocar de maneira bem sucinta aqui, bem superficial, tentando errar o mínimo possível, né, dentro dessa visão, mas o arminianismo defende que os seres humanos têm sim uma capacidade de escolher qual caminho seguir. Que diz o arminianismo nesse sentido? Tem alguns pressupostos aí que foram trazidos a partir aí tanto do próprio Jacó Arminio, né, que é o holandês que criou que deu start nesse sistema de crenças, né? Isso vem lá de 1560, ele viveu entre 1560 e 1609. E nesse ponto do livre-arbítrio, ele diz que sem o auxílio do Espírito Santo, nenhuma pessoa é capaz de responder à vontade de Deus. Mas, apesar disso, então, a graça ela é resistível, de acordo com a visão arminianista,
E os crentes também são capazes de resistir ao pecado, mas ainda assim estão dentro da possibilidade de não serem mais cobertos pela graça, certo? Então, acredita-se dentro dessa corrente que sim, existe o livre-arbítrio e o cristão, o ser humano de maneira geral, pode escolher qual é o caminho que ele vai seguir em termos de salvação ou de perdição. E o calvinismo, por outro lado, né, e um dos grandes expoentes do calvinismo, além do próprio João Calvino, Spurgeon diz que, de acordo com o esquema do livre-arbítrio, o Senhor tem boas intenções, mas precisa aguardar como um servo a iniciativa de sua criatura. E aqui ele está fazendo uma crítica, ele está fazendo uma ironia, né, a respeito da crença no livre-arbítrio. Então, o Senhor precisaria aguardar a iniciativa de sua criatura para saber qual é a intenção dela. Deus quer o bem e o faria, mas não pode por causa de um homem indisposto, o qual não deseja que sejam realizadas as boas coisas de Deus. Então é isso aí, Spurgeon está fazendo uma ironia. E aí ele conclui com esse trecho, né, da sua fala com uma pergunta, né? O que os senhores fazem se não destronar o eterno e colocar em seu lugar a criatura caída, o homem? Então a pergunta retórica aqui de Spurgeon é justamente lançando o ceticismo em cima da ideia do livre-arbítrio. Mas a gente tem aqui hoje convidados muito especiais e que vão poder falar para a gente aqui um pouquinho a respeito do livre-arbítrio, né? E eu vou convidar aqui o Dr. Christian, que está falando com a gente aí de Fortaleza, né? E ele vai falar um pouquinho para a gente dentro de uma perspectiva científica da neurociência. O que a neurociência teria para dizer para a gente, Christian, no sentido do livre-arbítrio, né? Nós temos condições de avaliar isso já com conhecimento, com a tecnologia, com os estudos, os avanços científicos que nós temos hoje na área da neurologia, do estudo da mente, do cérebro, para dizer se de fato nós somos livres ou se nós somos escravos do nosso DNA, ou então de fenômenos quânticos aí muito mal compreendidos ainda nesse nível. O que você teria a dizer para a gente? Beleza, oi pessoal, tudo bem aqui de Fortaleza, mas com chuva. E, bem, na verdade a neurociência ela não tem um consenso, tá? O que acontece é que a maioria dos cientistas, os neurocientistas que estudam esse tema, a maioria que estuda esse tema, a maioria diz que nós não temos livre-arbítrio. Baseado mais ou menos num princípio de que, do ponto de vista natural, do ponto de vista da natureza determinista, a gente teria os nossos neurônios. Os nossos neurônios eles funcionam à base de reações químicas. Essas reações químicas elas são influenciadas pelos nossos neurotransmissores, que são produzidos sob a influência de duas coisas: a influência do que está acontecendo à nossa volta e sob a influência da nossa programação genética. Então, se existem essas duas coisas, eles não têm espaço para ter uma terceira coisa. E se só tem essas duas influências, né, o que acontece, o que aconteceu conosco e o que nós temos de programação genética, em tese, quando nós chegamos numa determinada situação onde a gente tem que escolher algo, na verdade, essa escolha ela é determinada pelo que já aconteceu, né? Existem a gente pode lançar aqui algumas críticas, existem algumas evidências que falam a favor disso, né? Ao longo dessa nossa conversa a gente vai poder conversar bastante, e a gente tem inclusive alguns experimentos que ajudam, né, a confirmar isso, né, que falam a favor disso. A própria psicologia ela trabalha muito em cima disso, né? Quando a gente vai fazer uma terapia, o psicólogo ele busca fazer com que nós tenhamos pelo menos acesso a parte da explicação do porquê nós agimos e fazemos as nossas coisas. Quando eles abordam isso, né, de que é possível a gente conseguir explicar o porquê, existe o outro lado. Significa que muitas e muitas vezes, nós decidimos algo sem saber porquê.
E se nós decidimos algo sem saber por quê, vem a pergunta: nós realmente decidimos? Né? Se de repente a gente faz uma coisa achando que está fazendo aquilo por um motivo X, se a psicologia diz que nós depois podemos descobrir que o motivo na verdade não era X, era Y, será que nós decidimos mesmo? Será que na verdade aquilo que nós decidimos já estava predeterminado? Né? Então a neurociência e a psicologia, enfim, existem algumas áreas, algumas especialidades que vão dizer pra gente que talvez a gente não tenha livre-arbítrio. Mas, eu vou repetir o que eu disse no começo, não existe um consenso a este respeito. Né? Não existe ainda um consenso e eu, particularmente, né, eu acredito que nós temos sim livre-arbítrio e eu tenho uma opinião bem particular minha com relação ao livre-arbítrio, que seria a maior de todas as assinaturas divinas no nosso corpo. E talvez, aí eu deixo um talvez bem grifado, bem maiúsculo, talvez a gente jamais consiga acessar do ponto de vista científico. Talvez seja uma assinatura divina, algo metafísico, algo realmente divino em nós, incalculável, imensurável. Fantástico, Christian. Eu vou fazer uma pergunta aqui e talvez você e a Joyce, não, talvez não, com certeza, né, que vocês são da área da saúde e você especialmente, né, Christian, com a sua formação, a sua bagagem em neurociência, você vai saber responder isso aí com o pé nas costas, né? O que acontece? O pouco conhecimento que eu tenho de alguém que é um outsider completo dessa área aí, mas assim, alguém que de vez em quando se pega lendo sobre esses temas e tal, eu tenho bastante curiosidade. A informação que a gente tem, né, pelo menos que chega pra gente assim nos canais assim não acadêmicos, né, mas um pouco mais técnicos, é de que o cérebro é uma estrutura extremamente complexa, que ele está ainda muito longe de ser compreendido, né, como um órgão, e a mente ainda menos, porque de acordo com a informação, aquilo que eu tenho, né, até agora é que a mente, ninguém sabe de onde ela vem e nem para onde ela vai, né? Ela surge dentro do cérebro e é impossível a gente dizer assim, olha, o cérebro, né, a mente, ela funciona lá no lobo, não é lobo frontal mais, né? Que chama o córtex pré-frontal, né? Ela funciona lá, não, assim, a informação até onde eu tinha era essa, né? Aí você me confirma se eu estou falando bobagem ou não. Né? E a mente seria tão complexa que ela surge dentro do cérebro e a gente não sabe exatamente como é que ela funciona, de onde é que ela tem essa autoconsciência, né? Todas essas faculdades incríveis aí. E uma outra questão que eu queria colocar também é que essa teoria de que nós somos escravos dos nossos genes, ela já vem de muito tempo atrás, eu já vi isso fora do contexto da neurociência, né? De que a gente seria programado aí para obedecer aos desejos dos nossos genes e tal. Mas eu fico pensando, será que isso não foi no contexto já lá de algumas décadas atrás, quando se dava uma ênfase muito grande na situação genética, né? E isso me parece que ao longo dos anos vem diminuindo, por exemplo, por questões da epigenética, né? Ou seja, que são processos que acontecem nos nossos genes e que não são a codificação, né? São situações do contexto que acabam alterando, né, a expressão dos nossos genes e tal. Isso aí não enfraqueceria um pouco essa conclusão dessa ala, né, da neurociência que enxerga o livre-arbítrio como sendo subjugado realmente aos processos químicos e a questão genética? Como é que você vê isso? Vamos aí por partes. Com relação a essa discussão, né, da determinação genética, na verdade não é somente genética. Eu vou te dar um exemplo aqui. Né? Uma vez eu estava passando férias, eu estava aqui em Fortaleza, eu tinha vindo para Fortaleza porque eu fiz faculdade em São Paulo e estava aqui em Fortaleza e tinham vindo 2 amigos meus para cá e a gente saiu, foi passear e tal, e a gente comeu um lanche, né? Eu tomei um suco de caju, saboroso, muito bom, e um sanduíche, não lembro exatamente que sanduíche é. Na hora que eu comi tudo, achei maravilhoso, e eu consigo explicar geneticamente por que eu gostei
do suco, por que eu gostei do sanduíche, por causa dos ingredientes. No suco tem açúcar, e nós temos geneticamente já programados para sermos atraídos pelo açúcar, porque nas frutas você tem isso e tal, e ajuda para a tua nutrição, enfim. Acontece que, quando eu cheguei em casa, eu passei muito mal. Alguma coisa não estava boa, e eu fiquei muito mal, mas muito mal, muito mal. Vomitei, enfim. E desde então, eu não consigo mais tomar suco de caju. Então o que acontece? Eu tinha uma programação genética, e sobreposta a isso eu tive uma experiência, e a combinação das duas coisas acabou fazendo com que, no final das contas, hoje eu não gosto mais de caju, eu não tomo mais suco de caju. O que eu quero mostrar só é que, assim, é uma combinação das duas coisas. A experiência, não só a experiência consciente, pode ser uma experiência interna, né, fisiológica e tudo mais, ou até mesmo uma experiência intraútero, né, como você falou da epigenética. A epigenética ela pode acontecer ainda intraútero, né? A mãe, acontece alguma coisa com a mãe, ela ingere alguma coisa, ela é exposta a alguma substância química e aquilo pode mudar a programação genética, né, os genes do bebê que está ali, na verdade até dos óvulos da mãe, enfim. Mas o fato é que a gente tem aquilo ali programado e foi transformado pela experiência, pela exposição ao mundo, né, enfim. E essa experiência se soma à parte genética e aquilo determinaria, aí vem a história, né? Aquilo determinaria a minha conduta, né? Então, desde aquele dia que eu tive aquela péssima experiência, eu não tomo mais suco de caju, né? Note bem, eu simplifiquei para mostrar que, na verdade, é a somatória das duas coisas. Do ponto de vista fisiológico, Alex, a gente tem o seguinte, a gente tem dois principais circuitos no cérebro, principais, tá? Porque na verdade esses dois circuitos eles sofrem influência, eles se comunicam, eles vão e voltam em termos de informação com o cérebro inteiro. O primeiro circuito, tá certo? É da área ventral tegmental. Me desculpa quando for falar algum nome de circuito assim, às vezes eu gaguejo um pouquinho porque na minha cabeça vem um nome em inglês. E aí ele é responsável pelos nossos impulsos. Você pode falar em inglês, porque você falar inglês e português, para mim é a mesma coisa, não entendo igual. Tá certo. E aí ela é responsável, esse circuito ele é responsável principalmente pelos nossos impulsos. É aquilo que a gente faz por impulso. Ele não mede muito consequência, ele quer fazer aquilo porque aquilo estimula o circuito do prazer, libera dopamina e eu me sinto bem. Essa área que você falou, que é a pré-frontal, né, ela já pega e ela calcula o peso das vantagens e das desvantagens. Então ela olha para o passado, pega as experiências anteriores e fala, olha, pesando aqui os prós e os contras, isso daqui é melhor, né? Então enquanto um circuito é o circuito do impulso, digamos assim, para agir por impulso, por gostar de algo, por se sentir atraído por algo, o outro é ele que pesa as vantagens, inclusive ele pesa o impulso, ele pesa inclusive o prazer nessa hora, né? Ele pesa o quanto que aquele prazer vai valer a pena, né? E esses circuitos, a gente consegue fisiologicamente ver que, por exemplo, se eu tenho uma lesão da área pré-frontal, essa pessoa ela tem a capacidade de decisão dela muito prejudicada. Ela começa a tomar decisões que a prejudicam, né? Então, a gente tem alguns casos clássicos, né, de pessoas que começam a ter isso e aí começam a ficar desinibidas, começam a apostar, começam a se tornar viciados em algumas condutas, começam a ter um comportamento inadequado, né? Então as decisões que essa pessoa toma começam a ser erradas, levam a um prejuízo para ela. Então dessa forma a gente consegue perceber que as decisões elas têm sim um fundamento
físico, né? Elas têm um quê de físico, né? De fisiológico, você pode perceber a influência delas, mas aí em dizer que eu consigo calcular exatamente o quanto uma determinou a minha decisão ou não, isso é que não tenho como calcular. Eu acredito que, na verdade, só Deus consegue. Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta para o Tiago agora, e se a Joyce quiser participar também. Isso que você está falando, para a gente, de certa forma, não é uma novidade, né? Por quê? Porque como a gente é cristão, como a gente estuda a Bíblia, a gente acompanha, a gente sabe, principalmente assim, quem tem uma visão mais do ponto de vista com relação à questão da separação entre alma e corpo e espírito e mente, né? Como a gente tem uma visão, pelo menos dentro da filosofia adventista, uma filosofia mais holística, né, que a gente enxerga o ser humano como um todo indivisível. Isso deriva até da crença da Igreja Adventista, né, da compreensão que a Igreja Adventista tem sobre o estado do homem na morte. A gente enxerga como um todo indivisível, a gente entende que aquilo que a gente faz para o nosso corpo afeta também a nossa mente e afeta também o nosso espírito. Então, é interessante quando você coloca isso, e eu queria perguntar, né, para os nossos outros dois convidados, como é que as nossas decisões, né, porque já a gente está falando de livre-arbítrio, mas a gente tenta, agora eu vou desafiar, né, vocês a pensarem no livre-arbítrio não como uma fotografia, mas como um filme. Porque dependendo das minhas pequenas decisões hoje, eu posso estar condicionando o meu corpo, a minha mente, né, dentro disso que o Christian trouxe para a gente, condicionando o meu corpo, a minha mente a tomar uma decisão, ou ser muito mais difícil de eu tomar uma decisão contrária à minha natureza, à minha inclinação, amanhã, ou semana que vem, ou ano que vem. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro, né? Você pensa no alcoólatra. A primeira vez que ele tomou bebida, né, que ele fazendo uma mal comparação agora com o seu suco de caju lá, Christian, o alcoólatra, a primeira vez que ele tomou a bebida, o primeiro copo eu tenho certeza que não viciou ele. Né? É possível até que a pessoa tenha, a não ser que ela tenha um fator genético aí muito forte, né, que é o caso de algumas comunidades indígenas, mas o primeiro copo provavelmente criou aversão à pessoa, né, devido à irritabilidade do álcool, né, no sistema digestório, né, e aquela questão toda. Mas com o passar dos anos, né, ou dos meses, enfim, dependendo de cada organismo, aquelas decisões elas foram se acumulando até chegar num estado fisiológico de saúde, né, que configura, acho que muito bem aquilo que o Christian falou, né? Daqui a pouco você condicionou a química do seu cérebro, né? Eu não sei quais são os circuitos aí que são envolvidos, né? Eu sei que tem alguma coisa a ver com dopamina e etc. Você condicionou aqueles circuitos a dependerem do álcool e isso com certeza vai influenciar. Então eu queria perguntar assim para o Tiago, para a Joyce também, como é que vocês enxergam isso dentro de um ponto de vista bíblico, dentro do ponto de vista comportamental, espiritual? Vocês conseguiriam trazer alguma contribuição dentro de uma visão assim, daquilo que a Bíblia traz, exemplos, etc. e tal, ou textos bíblicos que podem nos ajudar nessa linha? Oi lá, pessoal, tudo bem? Eu queria começar, Alex, na verdade, fazendo até um contraponto com algumas questões que o Dr. Christian trouxe, que eu achei muito interessantes, e é realmente isso, né? Como ele trouxe um pouquinho dessa questão da psicologia, eu não sou psicóloga, eu sou enfermeira de formação, mas a gente usa muitos temas da psicologia, né? Algumas teorias da psicologia dentro da nossa atuação em saúde pública, principalmente no cuidado de pacientes em que necessitam de uma adesão ao tratamento, pacientes adictos, né? Que são de vícios. Então, existe realmente essa forte influência da genética e do ambiente também, das experiências que a pessoa passa, porque essas experiências e esse ambiente elas podem reforçar ou reduzir alguns traços genéticos, né? Só que quando a gente vai para a psicologia, é justamente esse o processo que muitas vezes a gente tem que fazer, né? Tentar levar a pessoa a identificar quais são
inclusive os fatores ambientais, ou até mesmo os fatores históricos dela, né, que possam estar levando ela a ter um determinado comportamento, a fim de tentar reestruturar esse comportamento, alterar esse comportamento. É claro que existem muitas teorias de mudança de comportamento, mas uma das que eu mais gosto, que eu acho assim, mais adequadas, principalmente para a área onde eu trabalho, é ali da teoria cognitivo-comportamental, ou então do modelo transteórico, né, de mudança. E sempre o nosso foco é esse, é tentar identificar quais são as crenças internas, as crenças nucleares que você tem, que muito provavelmente está te levando a ter alguns comportamentos. Porque isso que ele trouxe, que o Dr. Christian trouxe, é realmente muito real. Na maioria das vezes, nós estamos no automático. Isso, na verdade, é importante em alguns contextos. Imagine se você tivesse que dirigir, sempre tendo que pensar, raciocinar o que eu tenho que fazer dali, né, no próximo segundo. A questão do automaticismo em alguns comportamentos, eles são importantes também para aliviar o nosso dia a dia. Mas em algumas situações em que muitas vezes a gente age automaticamente, o objetivo da psicologia é justamente isso, tentar entender por que eu estou agindo dessa forma, reestruturar pensamento e emitir um comportamento diferente daquilo que eu seria numa situação se eu estivesse agindo de forma impulsiva, que foi o que ele trouxe, inclusive. Então, eu acho que quando a gente fala da neurociência, a questão do livre-arbítrio, né, isso me faz lembrar um pouquinho do behaviorismo radical, que veio ali muito forte com essa ideia de que nós somos influenciados unicamente pelo nosso ambiente, né, que são os estímulos tais que nos levam a agir como nós agimos. Mas o que nós percebemos é que a teoria ela não conseguia explicar a complexidade do comportamento. Nenhuma teoria psicológica hoje consegue explicar completamente, né, a complexidade do comportamento humano, mas o que a gente viu é que a gente teve que expandir isso um pouquinho, né, não apenas para o ambiente, para o próprio ser humano, para as conexões que esse ser humano faz, né, a partir das suas experiências, e como que a gente consegue explicar isso. É muito interessante, Joyce, eu não lembro aí, o behaviorismo é aquela escola lá que deriva do trabalho do Pavlov, lá do cachorro e da sineta, é isso mesmo? Isso, verdade. Isso, que é o que chama behaviorismo ou o comportamentalista, né, radical, que era justamente isso, né, a questão do ratinho. Então, ele sempre vai apertar a mesma travinha de acordo com os estímulos que houverem. E tentaram explicar muito o comportamento humano a partir disso, né, de que era simplesmente uma questão de estímulo do ambiente. Era um negócio maquinal, né? Só não foi suficiente para explicar o porquê. Afinal de contas, vamos colocar aqui uma pessoa que é adicta, né, tem um vício. Ela tem um estímulo, vamos dizer, bom para ela, no momento em que ela está passando por pelo prazer, né, de usar nada substância. Isso qualquer um, pode ser fazer compras, fazer sexo, beber, fumar, qualquer coisa. Então, no momento em que ela está praticando o ato, isso lhe traz prazer. Mas isso vai trazer consequências desagradáveis, isso vai trazer consequências ruins também. Então, não é só uma questão de estímulo, né, que leva a pessoa a uma coisa ou outra. É algo muito mais complexo. E seria possível a gente reverter esses pensamentos que a levam, né, a buscar esse tipo de comportamento. Dentro da psicologia, o que a gente tem visto é que reestruturar cognitivamente ajuda muito mais no tratamento de pessoas adictas, por exemplo, né? E aí eu tinha até uma pergunta para o Dr. Christian em relação a isso. Quando a gente fala plasticidade cerebral, aprendizado, alguns estudos mostram, inclusive, uma alteração fisiológica ou estrutural quando você utiliza a terapia cognitivo-comportamental, né, para reestruturar pensamentos. Como que a neurociência entende isso?
também, né? Dentro desse contexto, dentro dessa discussão de livre-arbítrio. Pronto, Joyce. Tudo bem? Joyce, assim, vamos lá. Neuroplasticidade, basicamente, qual é o princípio dela? O princípio dela é o seguinte: a gente tem bilhões de neurônios, cada neurônio ele consegue fazer milhares de conexões. Então, se a gente for fazer aí uma análise combinatória, a gente chegaria num número absurdamente grande, né? Milhões de neurônios podendo fazer milhares de conexões, cada um deles. E essas conexões, elas não são fixas, né? Você pode, conforme você usa uma conexão mais, essa conexão ela é facilitada, ela é como se fosse uma trilha que você percorre bastante, uma trilha no mato. Essa trilha, se você andar bastante por ela, ela vai ficando mais larga, mais plana. E se você não usa uma outra conexão, essa conexão ela vai se tornando, ela vai atrofiando, ela vai sumindo. Então o que acontece? No exemplo que você estava dando, inclusive, né, na teoria cognitivo-comportamental, o que se faz muito nessas terapias que utilizam essa técnica, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Um paciente que tem drogadição, né, que é dependente químico, vem o craving, né, vem a fissura, vem a vontade de usar droga. O que eles orientam? Não, na hora que vier a fissura, liga para alguém, conversa, vai se distrair, vai fazer alguma coisa, tal. Estou dando só um exemplo, tá? Eu não sou especialista em psicologia, mas eu sei que isso tem o quê, né? Basicamente, o que você quer? Você quer burlar o impulso, né? Aquele VTA, né? A área tegmentar ventral, aquele circuito do impulso, ele está agindo, ele explode nessa hora, falando usa droga. Aí o que a técnica faz? Ela tenta fazer com que você não use, você se distraia, vá fazer outra coisa. Por quê? Porque se aquele circuito falou para você usar e você não usou, aquela conexão ela vai, a cada vez que você não usa, ela vai se enfraquecendo, né? E essa hora que você não usa, que você ganha tempo suficiente para a fissura passar, para o craving passar, e você pensar, puxa, ainda bem que eu não usei, é bom não ter usado e tudo mais, tal, você fortalece o circuito pré-frontal. E ele, que é o que você precisa muito para controlar os seus impulsos. Então, eu costumo dizer que psicologia, né, a terapia psicoterápica, a terapia psicoterápica foi redundante, mas ela é uma microcirurgia, uma microneurocirurgia, porque no fundo você está alterando estruturas, só que essas estruturas elas são microscópicas, elas são as conexões, mas a psicologia, uma terapia dessa é completamente compreensível do ponto de vista fisiológico. E isso existem alguns estudos que são bem interessantes, mostram, por exemplo, que o paciente que é dependente químico, ele, por exemplo, vamos supor que ele é dependente químico de sei lá, maconha ou de cocaína, ele tem dificuldades de tomar boas decisões, não só no que lhe tange a parte de droga. Até a parte de controlar outros impulsos também é prejudicada justamente por conta disso que eu estou falando, né? Que a gente estava conversando aqui, desse circuito dos impulsos que nele é superlativo, ele é super desenvolvido. Então, ele tem dificuldade de controlar os impulsos nesse sentido e tem a ver com o que o Alex falou, né? Que as nossas decisões, elas de hoje, elas influenciam as decisões de amanhã, que vão influenciar nas outras. Então, o que você decide com relação ao seu alimento e ao seu sexo vai influenciar nas suas decisões com relação ao seu trabalho, a sua religião, enfim, no aspecto como um todo. Então, tem tudo a ver, e o que você falou tem toda a pertinência.
Olá, Christian, Joyce, Alex. Esse tema ele do livre-arbítrio, vocês aí que nos escutam, vocês vão perceber que ele permeia não só a Bíblia, mas tudo que a gente estuda. Estou gostando muito aí de escutar o Christian e a Joyce falando dessa neurociência. E eu pensando aqui, né, com meus botões aqui, em todas as coisas que a gente vê no mundo, por exemplo, a questão de determinismo, né, ou predestinação do calvinismo, e a questão também do livre-arbítrio, às vezes chamado de livre-arbítrio limitado do arminianismo, ele também gera dúvidas até mesmo no nosso ponto. Eu posso dar um exemplo aqui para vocês do que às vezes entra nisso no campo do direito. Pode estudar aí, os advogados sabem melhor aí sobre a coação moral irresistível, né? Como se existissem algumas situações que você virasse instâncias. Nós temos, o Alex é dessa área, sabe bastante mais do que eu, né? Finanças comportamentais, né? Em que as pessoas, né, os marqueteiros, né, eles criam ambientes, circunstâncias, de forma que às vezes a escolha que você faz ali do celular, do carro, ele às vezes sai da sua cabeça, mas antes de você escolher, tudo aquilo foi desenhado. Então as pessoas ficam pensando assim, o determinismo existe, o arbítrio existe. Então isso tudo gera realmente dúvidas para a gente. E o que eu mais vejo, Alex, nessas situações, é que para todos os lados nós temos argumentos bons. Mas, como nós somos cristãos, né, a gente tenta entrar no argumento correto. Até voltando um pouco aqui para entrar no que eu vou fazer até algumas perguntas aqui para vocês, é o seguinte: quando a física iniciou, na época, não a física newtoniana, Newton ele tinha uma crença, né? Como ele estudou muito sobre a questão das leis da física, ele acreditava que se houvesse algum ser que soubesse tudo, a posição de todos os átomos e a velocidade deles, ele poderia prever tudo. E às vezes isso o racional trouxe isso, às vezes, para a Bíblia. Se Deus sabe tudo e criou tudo, será que o mundo ele é como um jogo de sinuca? Que depois da primeira tacada que Deus deu, tudo é simplesmente uma consequência da tacada inicial? E é interessante que aí você poderia falar assim, então a física ela cai para o lado determinista? Também não, que a física também tem as dúvidas, porque quando começou-se a física quântica, né, com seus sistemas caóticos e com as suas incertezas, eles já começaram a acreditar que existem coisas na vida que são probabilidades. E isso a gente também traz para a Bíblia. Na Bíblia a gente não usa o nome determinismo na maioria das vezes, a gente usa a questão da predestinação. Existem alguns textos da Bíblia que falam um pouco sobre entender a questão da predestinação, mas existem outros textos, na verdade, mais textos, que mostram que, de alguma forma, as pessoas escolhem. Então, isso que o Christian está falando aí sobre a questão da neurociência até bate um pouco aqui com a Bíblia, né? Alguns estudiosos, eles veem essa questão do livre-arbítrio já lá no Gênesis, quando Deus cria o homem diferente e fala que o homem ele tinha a imagem e semelhança de Deus. E alguns teólogos acreditam que essa imagem e semelhança de Deus seria a liberdade. A ideia de saber que as coisas que a gente faz aqui, elas refletem no futuro. Que nós podemos, de alguma forma, fazermos escolhas absurdas, desde a estúpida até a incrível, explicando muito bem,
nessa ideia do livre-arbítrio, porque Eva, com toda aquela sua possibilidade de tomar uma decisão boa, não tomou, e aqueles 3 hebreus lá na planície de Dura, quando foram provados a se ajoelhar ou morrer, eles tomaram a decisão incrível de não se ajoelhar. Então nós vemos nesse emaranhado que nós temos aqui do mundo, de que se somos atores ou de alguma forma, apesar dos argumentos bons, nós devemos entrar nessa seara de o que a Bíblia diz sobre as situações dessas. Será que nós somos livres ou não? É interessante, Thiago. Eu até estou resistindo aqui de falar, porque eu queria muito ouvir os nossos convidados, né, que tem um conhecimento aí muito peculiar e que infelizmente não é muito comum, né? Mas você falou da economia comportamental e de fato a gente acaba vendo um pouco isso. Eu fiz recentemente também um curso aí no âmbito profissional de economia comportamental e ela fala justamente isso, né? Porque tem um princípio da economia aí, já mais antigo, que é o livre mercado, né? Que os agentes são livres, então, e de décadas, talvez até séculos para cá, isso aí está sob um fogo pesado. Por quê? Porque os agentes eles não têm todas as informações no mercado. Então ele não pode ser verdadeiramente livre, porque ele teria que conhecer tudo ao mesmo tempo para ele poder tomar a melhor decisão, uma decisão mais racional. E a economia comportamental, como você falou, que vai muito na linha do que o Christian falou, que a Joyce falou também, ela diz o seguinte, que nós somos guiados pelos nossos hábitos, muitos deles, e vai muito na linha do que o Christian disse, né? Eles são inconscientes, eles são aprendidos e a gente nem percebe, e a gente acha que a gente escolheu, e na realidade a gente não escolheu, ou a gente foi sugerido, a gente foi condicionado, né? A gente foi de alguma forma, às vezes até manipulado, né? Como o Thiago falou aí muito bem, hoje a gente tem uma questão de marketing que são investidos aí milhões, verdadeiras fortunas, ali tem cientistas atuando no marketing, né? A gente tem alguns amigos nossos, quero mandar até um abraço aí pro Fábio Bergamo, né? Que é lá do nosso grupo, que é da administração também do marketing. Então assim, tem todo um negócio para fazer você achar que você é livre. E tem algumas coisas até bem sofisticadas, que não teria tempo de comentar aqui, mas que na realidade você não é livre. Você é condicionado pelas suas experiências. E olha só que coisa interessante. Fazia anos, vários e muitos anos que eu não tomava cevada. Depois que a gente começou a gravar o podcast Cevada com Plutônio, eu tô com 2 pacotes de cevada lá. Eu tô com cevada para fazer de pó mesmo e outro solúvel, né? Até tô com a língua um pouco queimada agora, porque tava comendo, tava tomando a cevada aí e me queimei, né? Então, assim, isso é coincidência? Óbvio que não. De alguma forma, o meu cérebro foi sugestionado para a história da cevada e eu fiquei com saudade da cevada e fui lá e comprei. Porque comecei a gravar o podcast. Alex, eu achei muito interessante isso que você trouxe, né? Porque realmente nós somos muito sugestionáveis. Nós aprendemos coisas que ficam bem lá no fundo do nosso inconsciente desde que nós somos bebês. Até lá na barriga da mãe, e o Dr. Christian colocou, né? Nós recebemos essa influência. Então, acho que o nosso grande desafio é justamente entender um pouquinho, conhecer um pouquinho de nós mesmos, saber quais são as nossas fraquezas, inclusive, e as forças que a gente tem, para conseguir tomar decisões mais conscientes, né? Inclusive, a Bíblia traz isso, né? Que a gente tem que ter muito cuidado com o que entra na nossa mente, com o que nós vemos, o que ouvimos, com o que nós temos contato, porque isso vai influenciar, sim, muitas das nossas decisões. Eu acho que muito do nosso livre-arbítrio também está nisso, né? O que eu vou decidir ter contato? Porque isso vai gerar consequências e consequências para as minhas escolhas. Eu vejo muito interessante isso que você está falando aí, porque é o seguinte, né? Pegando um gancho lá com o Thiago também. O que você e o Christian falaram, para mim, não faz sentido de tratamento, pelo menos para mim, tá? Eu sou um leigo e eu posso estar redondamente enganado. Eu tenho muito dessa consciência mesmo. Não faz sentido eu fazer um tratamento psicológico, né? Seja por TCC, seja por qualquer outra abordagem psicoterapêutica, se o livre-arbítrio não existe. Porque, assim, de repente eu estou fazendo uma leitura muito superficial da problemática toda, né? Mas você imagina o seguinte, como é que eu vou tratar alguém que está 100% condicionado
ou pelas suas experiências, ou pelos seus genes, né, ou pelas essas influências hereditárias que não são genéticas, né, como o Christian falou ali, né, da questão do intrauterina ali e tal. Para que eu vou tratar? Por que eu... e agora, trazendo para o lado espiritual, como foi a provocação do Tiago, para que eu vou me esforçar pela salvação se a salvação já foi predeterminada por Deus para algumas pessoas e para outras não? Né? Eu sei que é uma questão muito mais complexa do que isso, eu sei que tem todo um arcabouço e tal, né? Mas aí eu volto lá, já que o Tiago citou em Gênesis, né, a criação do homem, né, que tem essa questão também ali da imagem e semelhança de Deus, né, do ser humano ser um agente moral livre, ou seja, ele é capaz de tomar decisões morais e ser responsabilizado por essas decisões morais. Aí eu vejo logo depois da queda, eu vejo Caim com um semblante descaído, né, e por causa de não ter sido... aceito por Deus, né, por causa do sacrifício dele, não ser o sacrifício que foi ordenado. E aí Deus aparece para ele e fala uma coisa assim tremenda, que me fala até hoje, né, e faz anos que eu medito nesse texto. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Né, que é exatamente isso que o Christian estava falando. Então eu não sei se a gente poderia fazer uma correspondência, né, do id, do ego, do superego, não sei até se usa hoje em dia na psicologia ainda esses conceitos, pode ser que seja uma coisa muito antiga, mas assim, o fato é, independentemente do livre-arbítrio ou não livre-arbítrio, a gente tem sim uma inclinação, de tudo isso que vocês falaram, o que eu entendo? A gente tem sim uma inclinação, como diz a Bíblia, que milita, que essa natureza que Paulo chama de natureza carnal, que milita contra as coisas espirituais. E aí a gente vai lá para a filosofia aristotélica, né? E eles já levam para um outro extremo, quer dizer que é tudo que é carnal, tudo que é material é ruim e tudo que é espiritual é bom, quando na realidade Deus criou todas as coisas, olhou tudo e disse é tudo muito bom. Né? E Deus criou o prazer, Deus criou todos os tipos de prazer, né? Seja da alimentação, seja do descanso, seja do sexo, seja qualquer coisa Deus criou, e era tudo muito bom. Mas a gente vê essa luta, né? A gente tem uma inclinação que leva para a autodestruição, e a gente tem, por outro lado, também uma natureza mais espiritual, uma outra natureza em conflito com essa. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, dependendo das decisões que eu tomo hoje, eu estou fortalecendo a minha natureza carnal ou eu estou fortalecendo a minha natureza espiritual. E isso vai me condicionar, se não 100%, mas em grande medida, para as minhas tomadas de decisão. E isso vai levar, inclusive, a situações, né, como a questão que é um outro caso muito complexo, seria tema para um outro podcast, por exemplo, dos endemoniados, né, ou do endemoniado gadareno, que um evangelho fala de 2 e outros fala de 1, né? Então, do endemoniado gadareno, a pessoa começou a entregar sistematicamente a vontade dela nas mãos de Satanás, e aí até que, enfim, essa pessoa já não tinha mais vontade própria, a vontade dela era um demônio que controlava, ou uma legião de demônios, né, que depois foi parar lá nos porcos, né? Então, acho que isso é extremamente interessante, embora a gente não está falando aqui necessariamente do livre-arbítrio, mas eu queria até, Christian, que você falasse um pouquinho sobre aquilo que você comentava antes, de assim, livre-arbítrio e não livre-arbítrio não ser uma variável dicotômica, né? Ou seja, não ser binário, não ser 1 e 0, ter digamos aí, uma variável contínua ou intervalar, aí, quem sabe, né? Para quem é da academia sabe bem do que eu estou falando. Bom, nossa, você falou variedade contínua, variedade intervalar, me arrepiei todinho aqui. Então, se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que tem certas decisões, tem certas circunstâncias onde as nossas decisões são muito mais fáceis de ser tomadas para um lado ou para outro. Vou dar um exemplo aqui. Para mim, é muito fácil escolher não matar alguém. É muito fácil. Por mais que às vezes, sei lá, eu sou professor, tem hora que eu olho para uns alunos, enfim, vem aquela... Mas não é muito fácil, né? É muito fácil. Só que, ao mesmo tempo, para mim não é fácil não comer pizza. E se eu considerar o bem em si, né? Eu sei que a pizza que eu estou pensando, né, não faz bem para o meu corpo. Então eu não deveria comê-la, mas é muito difícil.
Para mim, se eu imaginar minha vida sem pizza, é angustiante esse pensamento. Eu não quero aqui alimentar nenhum pensamento radical de ninguém, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que uma decisão é muito fácil para mim, a outra não é fácil, sendo que as duas envolvem a mesma coisa, isto é, o certo e o errado. Isso, para mim, eu estou dando um exemplo. Mas eu vou dar um outro exemplo aqui. Minha esposa, ela trabalha com desenvolvimento infantil. E a gente estudando junto, a gente sabe que o lobo frontal, ele é a última parte do cérebro que fica desenvolvida, que as conexões são feitas. E ele é muito sensível ao estresse. Né? O cortisol liberado pelas glândulas suprarrenais, ele inibe as conexões do lobo frontal. Então imagine uma criança, um bebê que nasceu num lar onde ele não tem uma alimentação adequada, ele não recebe o afeto adequado, ele presencia violência do pai contra a mãe e contra os filhos continuamente, enfim. O que essa criança ela vai crescer com o cérebro normalmente sujeito a muito cortisol e diminuindo as conexões do lobo frontal, aumentando as conexões da amígdala. Essa criança ela vai ser um adolescente com os impulsos muito mais aflorados, muito mais determinantes, talvez vou usar mesmo essa palavra, muito mais determinantes de comportamento do que, por exemplo, a minha filha, que cresceu num lar com alimento, um lar equilibrado, enfim. O que eu quero dizer com isso? Com segurança Eu emocional, não posso comparar, exatamente. Eu não posso comparar o arbítrio da minha filha com o arbítrio dessa criança. Eu não posso dizer que os dois, ao controlarem ou não os seus impulsos, eles tiveram o mesmo nível de arbítrio. Então, isso quando a gente fala às vezes de ter ou não ter, o livre ou não, enfim, o arbítrio ele não pode ser considerado uma coisa absoluta, uma coisa pontual. Ele é muito mais uma linha e aí vem mais uma coisa que a Bíblia fala e que a gente tem que ouvir a Bíblia, que a gente não pode julgar ninguém, porque só Deus sabe o quanto aquela pessoa estava realmente livre para tomar aquela decisão. E aí entra um aspecto, por exemplo, por que é tão difícil, aí entra um aspecto da empatia, né? Por que é tão difícil o crime do colarinho branco ser punido tão severamente quanto um crime de homicídio? Porque o juiz olha para o criminoso do colarinho branco e ele se vê no mesmo lugar e ele sabe que aquele crime tão difícil para ele resistir quanto foi para o criminoso, digamos assim. Então ele consegue perceber aquilo. Agora, para ele, não. Ele vê um homicídio, ele acha um homicídio uma coisa absurda. Então ele vai punir muito mais severamente. Aí entramos até na área do direito. Mas eu queria pedir licença para fazer mais um comentário. Interessante essa coisa da economia comportamental. Eu sou muito fã do Richard Thaler e do Daniel Kahneman, né, que são dois mestres da área de economia comportamental, né? E eles levantam muito ideias, eles levantam muitos fatos que para nós cristãos deveriam ser muito importantes. Eles mostram o quanto nós somos influenciáveis e o quanto nós, muitas vezes, nos vestimos de uma armadura dizendo que nós podemos nos submeter a certas influências, a outras influências, e isso não vai afetar a nossa vida cristã. E a gente esquece do que a Bíblia fala, que a gente do que Paulo fala, que tudo que é bom, tudo que é louvável, né, que a gente deve abrir a nossa mente para essas coisas, né, enquanto que a ciência está mostrando que a gente é muito mais influenciável do que a gente percebe, que as nossas decisões muitas vezes são tomadas, e você, Alex, sabe melhor do que eu, são tomadas baseadas em coisas que a gente não acessa a princípio. Né? Tem um livro do Kahneman, que é O Ruído, que ele vai mostrando coisas absurdas, né? Que as decisões de um juiz, o criminoso que é julgado por um juiz, quando está perto do almoço, mas ele ainda não almoçou, ele é punido
com uma sentença mais severa do que o que é julgado depois do almoço, que ele está de barriga cheia. Só que se você for conversar com o juiz, ele não vai dizer que isso influencia. A estatística mostra, isso é um dado, isso é inquestionável porque é matemático, né? Então, a gente que é cristão, a gente precisa fazer como Davi. A gente precisa pedir para Deus sondar o nosso coração. A gente precisa abrir a nossa mente e o nosso coração para a palavra de Deus, para a influência de Deus, para que Ele mostre para nós as coisas ruins que estão dentro de nós, que precisam ser corrigidas. Mas se a gente não se expuser a essa influência, a gente vai continuar errando, dizendo que estamos certos e ainda errados pelos motivos, ou dizendo que estamos certos pelos motivos errados. Então a gente precisa, e é muito, na hora que eu estudo sobre arbítrio, sobre decisão, decision making, né, vários artigos, eu tenho uma coleção de artigos sobre isso. Quando eu estudo sobre isso, a coisa que eu mais aprendo é como nós precisamos de Deus, como nós estamos longe daquele Adão, daquela Eva, e como nós hoje temos tanta influência à nossa volta, seja genética ou ambiental, para fazer tudo de errado. A gente precisa de Deus para nos guiar de volta para o caminho do Éden. Tem aquele texto de Colossenses que diz, né, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. E, Christian, quando você estava falando ali sobre essa questão de reforçar, né, tanto ali o córtex pré-frontal quanto o nosso sistema, eu acho que é o sistema límbico, né, me perdoa se eu estou fazendo alguma menção errada aí, eu vejo isso, né, eu acho que é a Bíblia na prática, é a Bíblia na neurologia, na ciência. A gente é aquilo que a gente reforça. Olha, a igreja adventista, né, e aqui a gente respeita a crença de todo mundo que pensa diferente, os nossos irmãos presbiterianos ou qualquer outro aí que siga a linha calvinista da predestinação, você é muito bem-vindo aqui, a gente tem muito respeito pela sua crença e não queremos de maneira nenhuma que você se sinta ofendido ou excluído, né, longe disso. Mas assim, a nossa crença, a gente entende que Deus deu livre-arbítrio para Adão e para Eva e também para Lúcifer, né, de maneira que Deus não é culpado e Deus não é responsável pelas más decisões que Lúcifer, Adão e Eva e todos nós tomamos. Né? Então, assim, isso está muito enraizado na nossa crença, na nossa doutrina. Eu queria chamar a atenção que pelas nossas decisões, as pequenas decisões diariamente, eu posso estar me colocando num caminho em que o meu livre-arbítrio vai ser reduzido ou talvez até eliminado. Olha só que situação terrível a gente pode chegar. Alex, eu gostei demais do que o Christian falou, porque eu fico pensando assim, como a ciência ela vai guiando também para aquilo que a Bíblia diz. Os nossos amigos calvinistas, a predestinação deles... Eu vou até pegar um exemplo aqui de um calvinista que falou na internet. Ele deu o exemplo de um barco. Ele deu o exemplo de um barco que ele está indo afundar. Deus, ele está com salva-vidas, chamando todo mundo, e ninguém quer sair do barco. Então, Deus atua escolhendo algumas pessoas daquele barco para salvar. Que eles acreditam que a predestinação é que ninguém merece e quem teve o coração quebrantado foi quebrantado por Jesus e porque Jesus quis. Só que quando você pega essa ciência que o Dr. Christian está falando, isso que a Joyce também falando, e nós vamos para a Bíblia com a ideia de que, sim, nós somos capazes de tomar decisões, mas nós não somos capazes de fazermos o bem, de obedecer a Deus, você começa a entender que o livre-arbítrio que a Bíblia diz, e há sim um livre-arbítrio, pegando o exemplo ali do barco, que o irmão calvinista falou, é que não que ninguém ali queria, mas que algumas pessoas estão ali gritando, Jesus, eu quero, mas eu não consigo pular. Ele tem a liberdade, sim, mas Deus tem que atuar. E quando você vai com essa cabeça para Romanos capítulo 9, de que sim, nós temos a liberdade, mas é Deus que faz o bem em nós,
que a gente foi longe demais e não temos mais a ideia, a mente e o livre-arbítrio de Eva e Adão, a gente entende, por exemplo, Romanos 9, a partir do verso 30, né? Que Paulo diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. O que Paulo estava falando ali de não conseguir e de ser escravo daquilo é que aquele que acha que tem força para pular do barco, ele não vai conseguir pular. Mas Deus pede para você levantar a mão e pedir apoio, porque ele vai te ajudar e vai tirar do barco. Então a liberdade, ela existe, mas que nós devemos entender, e isso até ter cuidado com o que a gente faz no mundo, a nossa tendência é de fazer coisas erradas. Mas um levantar de mãos pedindo auxílio a Deus, ele nos dá força para nós tomarmos a decisão correta. E quanto mais a gente toma decisões para Deus, menos nós modificamos o nosso cérebro para gostar das coisas ruins. Como o Dr. Christian me falou, se a questão do viciado em drogas, né, aquele que não começou, ele é muito mais forte do que aquele que já fumou algumas vezes. Mas a Bíblia diz que até para esse que fumou, muitas vezes ainda há aquele Jesus no barco salva-vidas olhando para quem levantar a mão e precisar de ajuda para sair do barco que está afundando. Muito bem, ótimo. Gente, a conversa aqui passou muito rápido essa hora e eu queria pedir para que cada um aqui concluísse com um pensamento curto, né, dentro daquilo que a gente discutiu aqui, qual é a conclusão que você tira e a mensagem, ao mesmo tempo a mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes, né? Poucas palavras aqui, uma síntese do que você concluiu para você mesmo e também que você gostaria de compartilhar com os nossos internautas, os nossos ouvintes do podcast. Acho que vou começar então. Quando fala que criamos o homem à nossa imagem, eu sinceramente eu acho que a principal... aí é uma opinião, tá? A minha opinião é que essa imagem e semelhança não tem nada a ver com físico. Essa imagem e semelhança que fala a Bíblia é exatamente isso. É a nossa capacidade de decisão. Nenhum outra criatura daqui na Terra chega nem perto disso, né? O pecado, ele nos escraviza justamente porque ele faz com que a gente não tenha a capacidade de ver como é bom obedecer, ver como é bom, como é boa a bondade de Deus, né? Como diz em Romanos 12. Então, mas nós temos o Espírito Santo nos aponta, a redenção alcançada por Cristo na cruz nos aponta, e essa salvação faz com que a gente se sinta novamente atraídos para o que é bom, novamente atraídos para a cruz, para Jesus, novamente atraídos para a vontade de Deus e para a vida eterna. E só que a gente é absolutamente incapaz de fazer isso, absolutamente incapaz. O nosso sistema, ele está enviesado, ele está viciado. O nosso sistema, ele aponta para a morte, ele aponta para o pecado. Mas Jesus, ele tem a cura. Então, o que eu posso dizer é que, cientificamente falando, o que a neurociência mais fala, e se eu juntar com o que a gente sabe, é que nós estamos perdidos. A nossa mente está programada para a gente morrer. Mas Jesus tem a solução, então Jesus é a nossa solução, é o que nós devemos buscar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a Bíblia, né? Amém. Muito bom, Christian. Joyce? Eu acho que o Dr. Christian resumiu perfeitamente. Eu acho que meu comentário final fica em relação à questão do que vem sido falado, né, sobre livre-arbítrio dentro da neurociência. Às vezes se fala muito em
em pequenas decisões, né? Se eu vou comprar tal carro ou aquele, que camisa eu vou vestir, o que eu vou comer, que profissão eu vou seguir, como se tudo isso estivesse predeterminado pelas minhas, pelo meu ambiente, genética. Tem essa visão também, né, da física que é predeterminista. Então, se eu sei todas as variáveis, eu consigo prever o que vai acontecer, o que foi. Mas e se a gente tiver alguém que é capaz de mexer nas variáveis, né? Que, se a gente permitir, é capaz de mexer nessas variáveis. E, no fim, a questão do livre-arbítrio, o ponto crucial dele é na questão moral. É a escolha entre o bem e o mal. Porque, como o Dr. Christian falou, nós estamos chamados para morrer mesmo. Se eu me alimentar bem ou me alimentar mal, no fim de contas, eu vou morrer. Não tem escolha em relação a isso. Mas Cristo, pelo sangue dele, ele nos trouxe escolha. Eu acho que essa é a promessa que Cristo fez lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher. A promessa de Deus de que, novamente, nós poderíamos querer nos reaproximar dele, experimentar algo fora dessa coisa pré-programada, né, dos nossos impulsos, dos nossos desejos. E Deus nos oferece isso. Então, nosso papel é entregar essas vontades a Deus. É estar disposto a travar essas batalhas, porque são batalhas diárias, sim. Mas nós temos alguém que pode nos auxiliar, que pode mexer aí nessas variáveis, porque ele é capaz de tudo, mas ele só mexe se a gente permitir. Então, acho que a questão do livre-arbítrio, para nós, ela é crucial, e eu não vejo como não, né? Porque Deus promete isso a nós. Excelente, Joyce. Eu tenho o sonho aqui de um dia a gente fazer um podcast que nós vamos falar sobre determinismo, né? Trazer alguns físicos aí, vai ser um podcast fantástico também, então aguarde. Agora, muito boa a sua colocação, né, que eu gosto muito de enxergar dessa forma também, Joyce, né, a gente vê um conjunto de variáveis dentro de um sistema, mas a gente sabe que essas variáveis, de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, elas podem ser de forma inexplicável, elas podem ser conduzidas, né, para o resultado que o nosso Criador, o nosso Redentor assim deseja, né, então que Deus possa estar atuando nessas variáveis todas na nossa vida. Tiago, por fim, aí para a gente arrematar. Não, e para mim o que eu deixo aí para os nossos ouvintes é duas passagens bíblicas, né? Em Colossenses 5, verso 9, diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas nos destinou para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E João, capítulo 6, verso 37. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É Deus falando para nós. Você não é refém dos seus desejos nem das suas circunstâncias. Da mesma forma que um ambiente perfeito, Eva decidiu errado, o ambiente de provação daqueles 3 hebreus na planície de Dura, contado em Daniel, eles tomaram uma decisão. Então não importa onde você esteja, você não é refém disso, porque Deus está ali olhando para aquele que levantar a mão precisando de ajuda. Você que está na cadeia, tomou decisões erradas, você está agora num ambiente que não era para estar, nada está determinado. Você pode decidir e eu vou te ajudar. Eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, assim, né? Que o livre-arbítrio nos dá a oportunidade de uma renovação com o nosso Deus. Show, Thiago. Muito tocante. Eu gostei muito do podcast de hoje e esse finalzinho do podcast não poderia deixar por menos, né? Realmente queremos terminar com esse apelo. Eu reforço aqui as palavras do Thiago, muito bem colocadas, né? Ninguém foi tão longe que Deus não possa resgatar. Se você tem vida, se você tem neurônios, né, Dr. Christian, funcionando ainda, que permite você escutar esse podcast e interpretar, existe uma esperança para você. Pode ser difícil, pode ser espinhoso o caminho, pode ser que você tenha que lutar aí contra os programas arruinados aí do seu cérebro, né, mas eu gosto muito de uma frase de uma autora muito conhecida que eu li há algum tempo atrás,
que diz assim, que Deus não nos ordena vencer na nossa própria força, né? Então a gente tomar decisão, que é a força de vontade, verdadeira vontade, né? Esse espírito que decide, a força da nossa decisão, e deixar que Deus supra o poder, né, para honrar a nossa decisão ao lado dele, né? Então hoje o que Deus quer não é que você viva uma vida perfeita, que você seja impecável, que você seja tudo como o script pede para ser, mas que você tome uma decisão. O que Deus quer hoje de cada um de nós, de mim, Tiago, Christian, Joyce, de você que está ouvindo, é uma decisão, né? E essa decisão é mais preciosa, e concordo com o Christian também, que é o que nos assemelha a Cristo, que nos assemelha ao Criador, né? Somos agentes morais livres, nós somos responsáveis pelas nossas decisões, e hoje nós podemos decidir pelo bem. Muito obrigado, tá, pela presença de vocês. Deixo as portas abertas aqui para que vocês possam retornar sempre que quiserem ao nosso podcast, e faço o pedido aí para você que nos acompanhou no podcast. Se você gostou, se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a gente lá na nossa conta lá do Spotify. Você vai receber sempre os podcasts, né, as últimas novidades. Toda quinta-feira às 17 horas tem um podcast saindo, sempre com temas científicos, temas teológicos, bíblicos, atualidades, sempre para tentar trazer um pouco mais de subsídios para que você possa tomar as melhores decisões possíveis. Um grande abraço a todos e até a próxima quinta-feira às 17 horas com o podcast Cevada com Plutônio. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.